Oi? Podemos começar. Bom, então vou fazer a abertura. Bom dia, hoje estamos aqui reunidos, né, nesse dia que é muito especial, para falar um pouco sobre toda essa história da Andem, né? A Andem está celebrando 43 anos e hoje a gente está aqui com algumas pessoas que fizeram parte, né? Foram muitas pessoas que passaram ao longo desses 43 anos, mas hoje a gente conseguiu reunir aqui as pessoas que foram peças-chave nesse processo, né? Ao longo desses 43 anos, na atuação, na história da Andem. Então, a gente está aqui hoje, na composição da mesa e também por videochamada, né? As pessoas que foram essenciais nesse processo, ao longo desses 43 anos, para falar um pouco sobre como foi a construção da Andem e tudo que a gente realizou ao longo desses 43 anos. Vou pedir para que vocês se apresentem, né? Fiquem à vontade, bem-vindos. É um episódio que inicia, né, uma sessão de podcast que a gente está aí iniciando também para poder formalizar, né, e construir um projeto que a gente tem da Janela da História, de falar um pouco sobre essa trajetória que a Andem percorreu ao longo desses 43 anos. Eu sou a Daniela, vou começar, né, me apresentando. Então, eu me chamo Daniela, sou nordestina, do estado do Piauí. Formada em serviço social. Hoje atuo como técnica no serviço de convivência, que a Andem executa, né, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. E estou na atual presidência também da organização. Então, passo para que vocês se apresentem e conte um pouquinho sobre vocês. Seu Paulo, por favor. Bom, tu me chama de Paulo, mas o meu nome civil é Ishiro Ota. Eu participo na Andem praticamente desde o começo, né? Ou antes do começo da Andem, que quando do Emílio ajuntava crianças da rua Paulo Frontin, do mercado municipal, recolhia atrás da catedral e eu levava comida para as molecadas poderem comer lá. Aí assim continuei acompanhando. Depois, com o convite do Dr. André, comecei a participar da diretoria. Mas não sou fundador, não, hein? Eu sou Maria de Fátima, cheguei na Andem em janeiro de 2008. Então, eu tive o privilégio, eu entendo assim, de pegar uma política pública estruturada, né? Estava sendo estruturada naquele momento. O Ministério tinha inserido a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Social dentro do Ministério, e esta secretaria ela era constituída pelas mentes brilhantes do país, né? Que algumas ainda hoje atuam, né? Essa secretaria, com a mudança de governo, com a queda da presidente Dilma, essa secretaria também foi destituída, porque chegou uma outra visão de política social, vou classificar assim, para não me alongar muito, mas aquele momento foi muito rico, doutor André, porque a secretaria ela foi tomando uma formatação sociopedagógica. Os profissionais que estavam ali eram profissionais da área, né, de assistência social, pedagogia, e eles conseguiram criar uma política pública que se chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é muito maior que uma titulação para um programa, né? Ela vem ali de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, eram profissionais altamente qualificados dentro deste ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Essa pista foi dada a partir da ECA, né? Isso,
foi a partir do De estatuto. 1990. Só que a gente vê, eu vi se consolidar em 2008, mas olha, eu vi essa política se consolidar em 2008, mas ela vem desde o ECA, né? E até hoje, eu penso, quando a gente participa de alguns encontros, que isto não está consolidado dentro da sociedade. Olha, a gente vai continuar nossa apresentação. Aqui a gente começa a falar e já começa a entrar. Já até falar do Estatuto do Menor, que tem toda uma história, né? A gente sempre fala que a Andem, ela caminha com a história na mão. E aqui em Mogi, de uma forma que nós estamos sediados aqui, mas essa questão de implementação da política pública em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mas eu quero me apresentar primeiro, viu? Meu nome é Everaldo, vocês que estão nos assistindo, acompanhando, para nós é uma honra muito grande. A história da Andem, ela está envolvida com a criança e com o adolescente, na defesa dos direitos humanos. Estou aqui desde 90, graças ao convite do nosso mestre maior, o André Chaguri. Esse é um santo dos nossos dias. É uma pessoa viu uma situação que não dependia só do poder público, mas que a sociedade civil tinha que tomar uma atitude, e ele viu uma oportunidade. Eu tenho que servir com amor. Como? Tirando essas crianças, esses jovens da rua, dando o norte. Então, André, nós somos muito gratos a você, de você idealizar esse projeto de vida plena e, sabe, dar concretude a ele. Então, Everaldo, e eu passo a palavra para o André se apresentar. O meu nome é André Chaguri, né? Eu fui idealizador da Andem, mas, na verdade, a verdade é outra, é para fazer justiça, né? Como o Paulo falou, a Andem existe porque o Dom Emílio Pinholi, que foi bispo e aqui atualmente ele está com 92 anos, mais ou menos, ele está com mal de Alzheimer, não pode falar mais, e depois eu vou a gente fazer uma oração ecumênica para ele, né? Mas é o seguinte... bom, então, eu estou maravilhado de ver a Andem hoje com essa tecnologia avançada. É uma coisa espetacular. Me deixa assim, eu não esperava chegar a esse ponto de ver a Andem assim, progredir tão longe na tecnologia, né? Meus parabéns, viu, Igor? Principalmente a você, que é o coordenador aí da entidade, né? Então, bom, se é me permitido, eu vou me estender um pouquinho para fazer justiça, tá bom? Então, a todos vocês, a minha saudação carinhosa. Hoje a Andem faz 43 anos de fundação. É uma honra para mim compartilhar com todos vocês pela passagem desse aniversário. Todos nós juntos somos responsáveis por esse momento, porquanto cada um de nós participou da vida desta entidade. Cada um deu um pouco de si para que ela sobrevivesse e assim existisse. Agora eu vou contar um segredo para vocês, para fazer justiça verdadeira. É o seguinte, esse prédio onde estamos hoje, há mais de 40 anos, é de propriedade da Diocese de Mogi das Cruzes. Eles nunca cobraram nenhum aluguel de nós. E, na verdade, a Andem não existiria se não fosse essa ajuda da igreja. E tem mais. Quando eu dei a ideia de criar a Andem, Associação Mogi-Cruzense para a Defesa da Criança e do Adolescente, que assim chamava, eu falei com o bispo Dom Emílio Pinholi, que hoje tem 92 anos, já falei, né? Ele já não conhece mais, mas ele se prontificou a nos ceder para fazermos a nossa sede uma casa, ele nos cedeu uma casa da Diocese que tem atrás da catedral e forneceu a cozinha da catedral para fazermos as refeições para as crianças. Permitiu também que usássemos o salão da Caritas Diocesana aos sábados para fazermos as reuniões e brincadeiras com as crianças.
crianças que eram dirigidas pelo senhor José Vicente, um santo homem que já faleceu e está no céu. Ora, como surgiu a Andem, né? Eu participei, em 1968, participei da primeira semana de estudos do problema do menor em Ribeirão Preto, porque eu era funcionário da Justiça. E como eu já me dedicava à obra social, que era LACI, Liga de Assistência Cristã aos Indigentes, que a gente atendia os homens de ruas lá em Ribeirão Preto, o juiz me designou para representar o fórum nesse debate. Isso em 1969, isso mesmo. Em 1970, eu vim para Mogi. E aqui eu era o bispo era o Dom Ayrton, né? Não, desculpa. Dom Paulo. Dom Paulo. Não, nem Dom Paulo, não era. Era o Dom... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Ele faleceu logo em seguida num desastre de automóvel. Então, Dom Paulo Rolim. Não, não é Dom Paulo Rolino. Não, ele é o primeiro bispo. Não, não é Dom Paulo, não é. Dom Ayrton. Não, Dom Ayrton vem depois. Não foi. Não era Dom. Eu esqueci o nome, mas tudo bem. Ele faleceu, né? Depois, então, veio o Dom Emílio Pignoli, e o Dom Emílio já me conhecia também lá de Ribeirão Preto, me convidou para participar da Caritas, eu estou meio esquecido que eu tive um AVC, né? O Dom Emílio me convidou para participar do economato da diocese. E aí os anos foram passando, eu sempre com essa ideia de ajudar as crianças, porque estava cada vez mais, o problema ia se avolumando, e nós tínhamos crianças que dormiam aí nos trens da companhia aí, porque tinha os vagões que ficavam aí, e as crianças dormiam lá, várias crianças, né? E eu sempre preocupado com isso aí. Aí um dia eu falei para o Dom Emílio, nós podíamos criar uma associação para a defesa dessas crianças, fazer alguma coisa por elas. Eu expliquei para ele que eu trouxe essa ideia de Ribeirão Preto. Aí ele falou, não, pode contar comigo. E nos deu todo o apoio para isso. Ele nos deu todo o apoio, cedeu lá, como já falei, a casa lá do fundo da catedral, e nós começamos o trabalho aí, né? Então, a Andem, nós fizemos nós reunimos todos os principais segmentos da sociedade. Então, falamos com o juiz de menor, que era o José Antônio Machado Teixeira, acho que é José Carlos, José Antônio Machado Teixeira, um ex-promotor de justiça, e falamos com ele, falamos com os delegados de polícia, com o presidente, com a polícia militar. Eu sei que nós reunimos todo mundo e fizemos uma grande assembleia no Teatro Vasques, uma grande assembleia para fundar a Andem. Foi aí que começou a Andem, então, nessa grande assembleia em que todos se comprometeram. Aí o prefeito então, o José Carlos Machado Teixeira, ele falou que ia fornecer uma casa que estava desativada lá na rua, me esqueço o nome lá, da rua, mas... Alonso Toledo. Ele forneceu uma casa para nós lá. E aí, quando nós fomos ver a casa, estava sem janela, com a janela caindo. Nossa, desanimamos. Pai do céu. Aí o Dom Emílio cedeu a catedral. E começamos aí, então, a trabalhar com a Andem. Então, a verdadeira história e a verdadeira existência da Andem, ela deve principalmente a Dom Emílio Pignoli e à Diocese de Mogi das Cruzes. É preciso fazer justiça. Sim. Né? Graças a a Diocese que a Andem existe, porque senão não existiria. Eles nunca pediram prédio para nós, nada, e sempre foi assim. E os Dom Emílio Pignoli, Dom Ayrton, Dom Paulo Rolim Loureiro,
Dom Luiz Vistraguini, ninguém nunca mexeu com a Andem, sempre respeitaram. É uma coisa maravilhosa, né? É por Deus mesmo. André, se você permitir também, a gente quer agradecer a Dom Pedro Luiz Stringini, que é o atual bispo aqui de Mogi das Cruzes, e na mesma linha que você coloca, André, ele falou que enquanto a gente continuar com essa missão da Andem, de servir o próximo com amor, da forma como a gente está atuando, a entidade ela vai permanecer aqui. Mas um agradecimento mesmo à Cúria de Mogi das Cruzes. Bom, então é isso, né? Como o André bem disse, a Andem ela se constitui de muitas mãos, né? Então foram várias mãos que se reuniram para poder iniciar essa proposta e constituir essa instituição que vem atuando aí ao longo dos 43 anos, né? Então, essa edição de podcast, ela também faz parte, né, de um projeto que a gente tem, que chama Janela da História, justamente porque o objetivo dele é registrar essa caminhada, né, da organização, os feitos que ela vem desenvolvendo. Então, a gente tem como proposta, e esse episódio ele será o primeiro, né, como abertura também, para dar continuidade nesse projeto e tirar ele do papel, justamente porque a gente reconhece que foram muitas mãos que se reuniram, né? Então, ele faz essa menção de todas as pessoas que passaram, desde da idealização, né? Porque seu André, então, idealiza, mas foi necessário um coletivo para colocar em prática, né? Toda essa ideia e esse atendimento. Então, a Andem atua na frente, né, sempre com esse público da criança e adolescente, mas que ele se estende às famílias, à comunidade, ao território. É uma referência também no município, considerando o que a dona Fátima também falou, né, sobre o momento dessa construção e de se formalizar como uma política pública. Então, aquilo que começa como uma idealização, então todo esse processo que é também como o SUAS se constrói, né? O SUAS se constrói de ações caritativas, de ações em prol do outro, do bem-estar do outro, e que vai se formalizando, né? Para se constituir uma política pública de direitos, né? Então, baseado, claro, no ECA, que vem trazendo também essas garantias, e a gente vai conseguindo, né, se reunir, qualificar, para que esses direitos sejam garantidos de forma coletiva, porque isso é inevitável, né? Então, eu acho que menção mesmo. E aí, considerando que o André ele traz essa experiência da idealização dele, gostaria que fosse dito, então, sobre como foi esse primeiro momento, né? De quem foi o primeiro presidente. Então, ele fala sobre essa assembleia que foi feita lá no teatro, né? Então, como foi? Um pouquinho mais sobre essa experiência, né? De como foi eleger os primeiros responsáveis por iniciar essas ações de atendimento, né, ao público, crianças, adolescentes, a própria comunidade. É comigo, né? Sim. Então, veja bem, quando nós fizemos essa assembleia no Teatro Vasques, que compareceram todos os segmentos principais da sociedade, né? Tinha o presidente da Câmara, o prefeito, o delegado de polícia, tudo mais. Nós elegemos a primeira diretoria. É evidente que eu fiz o estatuto, fizemos tudo direitinho, mas eu jamais eu poderia ser o primeiro presidente, nem queria isso. E elegemos o professor Joaquim Bernardo Silva, que era o pró-reitor da Universidade de Mogi das Cruzes. Foi ele o primeiro presidente da Andem. Maravilhosamente bem. E aí, ele foi o primeiro presidente. Depois ele deixou, foi a professora Vera Lúcia, né? Lúcia da Silva, a segunda presidente, e depois eu assumi a presidência. E foi até 1984, quando então eu passei o bastão, eu tive um problema na perna, não estava bem de saúde, e o Everaldo maravilhosamente trouxe até aqui, e agora, Daniela, é com você. Você vai levar a Andem daí para frente. Eu quero comemorar ou aqui ou lá na espiritualidade, comemorar os 50 anos da Andem com você na presidência e o Igor Fernandes na coordenação. Bom, eu acho que, né, se vocês também quiserem complementar, né, porque fizeram parte também de todo esse coletivo desde o início, mas a gente também trouxe justamente para fazer essa junção, né?
Então, de estarmos aqui respondendo, trazendo nossas experiências, né? Principalmente vocês que estiveram mais tempo, mas a gente tem também uma pergunta de um adolescente que é hoje atendido no serviço de convênio. Então, a gente vai passar também essa pergunta para que possamos responder, que vai de encontro também com isso que a gente começou, que é justamente sobre essa construção lá de trás. Então, se vocês quiserem falar antes. O que eu só gostaria de destacar é que a Andem, a gente volta a dizer essa questão de caminhar com a história na mão. Então, veja bem, tem a nossa atuação aqui dentro da instituição e fora com as outras entidades também. Essa construção coletiva, que a gente sempre prezou por isso. Mas vem lá o Estatuto do Menor em 79. Daqui a pouco tem todo um movimento que Mogi das Cruzes participou ativamente. Na Constituição de 88, destacar a Dona Hermínia, fazendo as defesas, né, que tivesse a participação direta da sociedade, né, nas políticas públicas, através dos conselhos. Tem que falar mais pertinho aqui no microfone. Mas essa questão, nós participamos, a entidade participou ativamente aqui em Mogi das Cruzes. Conselho da Criança, saiu lá no Estatuto da Criança, olha, tem que ter o conselho. Mas o Conselho da Criança aqui em Mogi das Cruzes, como é que funcionava? Ele era indicado pelo prefeito. Uma briga de 7 anos, né? O Paulo estava, a Fátima estava. Para quê? Para que a sociedade civil pudesse estar indicando os seus representantes. O Conselho Tutelar também foi uma outra briga para estar fazendo. Então, a Andem, atuação aqui dentro, né, das paredes, e fora também, sempre na construção coletiva, sempre visando o quê? O bem-estar da nossa criança e do adolescente. Tem aquele artigo 1º, é direito da criança ter educação, escola, saúde. Mas para que tudo isso? Para que ela possa se desenvolver plenamente e seja feliz na vida. Nascemos para ser felizes. E mais ainda, viu? Ter acesso a uma escola, ter acesso a uma educação, né? Então, acho que a Andem, ela vem sempre norteando por esse caminho, viu? Seu Paulo, gostaria de falar sobre, complementar sobre esse início? Não, de como se eu forma? acho que o trabalho da Andem, né, ela vem evoluindo conforme o tempo, Sim. né? É uma entidade que veio até agora, até aqui, evoluindo ou conforme a tecnologia vem evoluindo. Isso é maravilhoso, porque não é toda a entidade de Mogi não que está acompanhando isso. São pouquíssimas entidades do estado de São Paulo, né? Principalmente aqueles que são atendidos pelos salesianos Dom Bosco, ele está na linha mais para frente, né? Mas a Andem está no caminho certo. Até eu falei com o Igor, né? A gente vai ter que fazer um estúdio um pouco melhor, né? Não um quebra-galho como essa, né? E para isso, precisa falar com o Dom Pedro para garantir no comodato o Uns tempo. 30 anos, mais né? ou menos. Isso é muito importante, porque senão um investimento como esse não tem como desmontar e carregar em outro lugar. Sim, isso né? é verdade. E a evolução daqui para frente é exatamente isso. Não perca esse caminho, porque a busca nossa é tecnologia das nuvens. Sim. Inclusive, acessar para nossas crianças e adolescentes também, para as famílias também. Sim. O acesso, né? Essa inclusão digital, né? Que tanto se fala, mas tem que sair do papel. E aqui na Andem a gente procura fazer isso também. São várias frentes, né, Dani? várias Né, Fátima? Mas essa inclusão digital também ela demanda custo, demanda aprimoramento da equipe, e isto, a Cúria é uma... Seu Paulo, Everaldo, já estiveram lá com a Cúria há algum tempo, falando de um comodato muito curto, porque um comodato curto, ele também impede um investimento da sociedade num valor maior, né, que permita esse desenvolvimento. Então, aqui, cada peça aqui veio através de um comodato de 5 anos, compra uma coisinha, depois entra com recurso de novo, com projeto de novo. Então, existe tudo aquilo que é bom, maravilhoso nessa caminhada, mas existe também a questão de um olhar mais
que promova mais desenvolvimento para este setor, né? Isto é muito importante, que a sociedade perceba e invista, a sociedade em todos os segmentos, e invista neste trabalho, que isto promove a transformação da criança e do adolescente que vem das comunidades, que vem das periferias e permite que eles ampliem o seu universo, né? Formal e informacional, né? Acho que isso é de extrema importância. Acho, né, essa colocação muito importante, porque o primeiro passo que o Anden deu com as crianças era ensinar a engraxar o sapato. Isso. Todas as crianças eram engraxantes, não é, doutor André? Era Nós engraxante. começamos com engraxates, né? Mas depois, mais adiante, nós compramos as batinhas e eles carregavam as sacolas no Mercadão. Lá no... Como é que chama? Varejão. No varejão. Lá. Eles iam lá e carregavam as sacolas e ganhavam um dinheirinho. Esse foi um trabalho também que a gente fez, que evoluiu bastante, além de engraxar sapatos. Bom, então agora a gente... lógico que a gente fazia o trabalho social, fazíamos o espiritual, né, com as crianças. No sábado, tinha sempre uma conferência antes de começar as brincadeiras. Dom Emílio, outros padres, a gente convidava sempre uma pessoa para ir fazer uma palestra para eles, né? Muito bom. Bom, então agora a gente vai, né, temos uma pergunta, né, de um adolescente que é hoje atendido pela Anden, e isso também faz parte, né, da ideia do projeto Janela da História. Então, o grupo de adolescentes, ele tem estado mais à frente dessas gravações, dos episódios de podcast, então a gente conseguir, e eles irão conduzir, a ideia é que eles possam levar adiante, né, esse projeto também, Janela da História, para eles têm se mostrado muito interessados, né, em fazer esse movimento de conhecer a história da Anden, de conhecer, então, como que ela se constitui, como que ela vai evoluindo para chegar no que é hoje, no que oferece hoje. E aí a gente teve, então, né, foi conversado com eles, e eles, 2 adolescentes, quiseram participar também desse episódio hoje, não poderão estar aqui presencialmente, mas eles deixaram gravado aí perguntas para que a gente possa respondê-los. Esse adolescente que vai fazer agora, né, essa pergunta é o Alisson. Ele é o Alisson, ele frequenta... Apareceu. O Alisson, ele frequenta o coletivo de adolescentes do período da tarde, de 15 a 17 anos, aqui no Serviço de Convivência. Fala, galera, meu nome é Alisson, eu tenho 15 anos e eu faço parte do coletivo de 15 a 17 anos. Eu lembro muito bem qual foi o primeiro dia que eu cheguei aqui, estava rolando um evento de capoeira. Eu quero perguntar para vocês, se vocês lembram, como é que foi o primeiro dia de vocês aqui na Anden. É isso, galera. Fui. Foi bom? Foi melhor? Bom, é isso. Então, vamos responder o Alisson. Como foi o primeiro dia, né, para vocês quando chegaram aqui na Anden? Eu acho que seu Paulo e Everaldo, né? Eles chegaram antes de nós, né? Então vamos, né? é justo então, que eles vamos lá comecem. com os seus primeiros dias. Seu André já até falou um pouco, né, seu André, sobre o primeiro dia. Acho que também acho que a ideia, né, o Alisson, a curiosidade dele é isso. A gente tem essa memória, né? O que a gente sentiu quando chegou? Como foi estar aqui pela primeira vez, né? Olha, então vou começar, né, falando. O meu foi uma alegria muito grande, porque de profissão sou advogado, estava na Justiça do Trabalho, e o André era diretor aqui da Justiça do Trabalho, aqui em Mogi das Cruzes, Vara do Trabalho, Junta de Conciliação e Julgamento de Mogi das Cruzes. Lá atrás esse era o nome, tá? E o André, um dia ele me chamou, doutor Everaldo, olha só que chique, vem aqui, eu preciso falar com você. Olha, tem uma entidade que funciona assim, 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 assado, você não gostaria de fazer parte? Eu falei, nossa, vamos lá. Então, André, nossa, foi um presente de Deus, porque na realidade a gente não conhecia esse outro universo, se é que a gente pode dizer assim, né? Embora faça tudo parte de uma comunidade, mas para mim foi uma mudança de vida também. A gente conseguiu enxergar
Isso que é interessante, gente, a gente enxergar uma outra realidade. Enxergar. E a gente só enxerga quando está no contato. Por isso que a gente nunca pode perder nossas raízes, de estar junto com o povo, de ir na periferia, de acompanhar as dores do nosso povo. E o André, ele chamou a gente para esse projeto. No começo, é que nem um namoro, viu, gente? A gente vai uma vez, ia uma vez por mês na reunião, e daqui a pouco a gente foi pegando gosto, né? Dona Marina era a coordenadora lá atrás, e a gente foi pegando gosto pela obra, a gente vê a importância, porque isso também vai formando, viu? A gente vai aprendendo, viu, Fátima? A gente vai aprendendo, como você sempre fala, viu? Então a gente foi pegando gosto por essa obra, que é uma obra de Deus. E aqui, André, como a gente sempre fala, né? De mãos limpas e coração puro. Vocês podem ter certeza, quem está assistindo a gente, que a gente acredita num projeto que transforma a vida. É um projeto de vida, né? Agora, isso não se faz sozinho, se faz com todos. Então, os meus primeiros dias da Andem foi assim. A gente foi entrando, foi conhecendo, foi tateando, e viu que é uma obra maravilhosa, é uma obra de Deus. E vários milagres acontecem. Gente que está assistindo a gente, é uma política pública, a gente acredita piamente nisso, mas acredita muito na mão de Deus presente aqui na Andem. Gente, tem uns episódios aqui, eu não sei se agora é para falar, tá? Mas tem muita coisa boa, depois, viu? A Dani já deu um toque aqui. Mas são pequenos milagres que só enxergam quem está presente aqui nessa obra, né? Então foi assim, viu? Os meus primeiros dias e os primeiros anos aqui na Andem. Bom, eu já como participava nessa área de preocupação com a criança e adolescente, né? Porque o doutor André deve lembrar muito bem, né? Porque nos anos 50 para 60, o problema grave das crianças era com os juizados de menores, né? Os juizados pegavam eles na rua lá e davam uma surra neles, né? E largavam de novo lá. Aí eles iam apontar de novo, eles apanhavam de novo. E esse foi aumentando esse problema. Então, antes da fundação da Andem, o Lar Santo Antônio já tinha fundado uma entidade, mas lá com internato. E o outro exemplo grande era o Reino da Garotada de Poá, da qual eu ainda faço parte lá. Né? Lá o atendimento é mais de 1.000 pessoas por dia, né? Então, eu acho que o Andem nasceu numa época muito boa, né? Eu lembro bem das criançadas que dormiam lá no trem, que vinha na Andem, mas eles vinham mais também porque aqui tinha comida, né? Então, dia que não tinha comida, a cozinheira ficava apavorada, porque nós não tínhamos subvenção no começo. A luta do Dr. André foi muito grande nessa época, né? Era a mensalidade, a inflação disparando, o problema era gravíssimo mesmo, mas Deus sabe o que faz, né? Então, veio sempre empurrando a gente para ficar perto disso. E você lembra qual foi a sensação, como o primeiro dia que quando você chega na Andem, já era nesse espaço, ainda não? Isso, né? Porque eu comecei trazendo a alimentação desde o começo, né? Porque isso eu já sabia que toda a entidade que naquela época estava se formando era exatamente isso, né? Exatamente esse era o motivo. Então, a minha alegria era poder ajudar a entidade que estava começando a acolher, né? Tem alguém interessado em acolher essas pessoas. Né? Um sozinho não consegue fazer essas coisas. Né? Então, Deus coloca essa pessoa no caminho. E o doutor André foi uma das pessoas que foi colocado nesse caminho já lá no Ribeirão Preto, lá. Veio para cá, só que aqui não tinha molecada da cana, né? Então, a molecada da rua aqui era terrível. Dona Fátima? Olha, eu acho que nunca contei essa história para Everaldo, em São Paulo, quando eu tive o meu primeiro contato com a Andem. Ainda era ali dentro do espaço dos vicentinos, aqui em cima. Eu tenho uma comadre que se chama Nadir, e ela
está pronta para fazer as coisas, mas ela sempre chama alguém e ela me chamou, porque tinha um rapaz que ele vinha de Poá ou Ferraz, ele tinha um comprometimento grande, era um rapaz que tinha um comprometimento cognitivo e que circulava. Ele vinha para Andem, mas ele andava nessa região aqui para cima. E ela me chamou e falou assim, comadre, vamos arrumar um lugar para esse menino, porque ele devia ter uns 17 anos, doutor André, por aí, um menino negro, de uma situação muito difícil. Então, ele vinha para Andem e saía, andava para esse alto aqui, e a gente teve como proposta arrumar um quartinho para ele, por aqui, e a gente bancava esse aluguel para esse jovem, porque já era um jovem, tinha ali seus 17, 18 anos. E, enfim, depois eu saí da sala de aula e ingressei na direção da escola. E na direção da escola eu passei a frequentar, a conversar um pouco com aquelas crianças que eram recolhidas nesta sala. O doutor André falou no início, né, que recebia as crianças, os adolescentes naquele espaço. Na época que eu tive contato, ali atrás tinha uma série de beliches, né? E seu Paulo lembra disso, nós somos antigos, né, seu Paulo? E eles recolhiam, então, aquelas crianças que ainda vinham pela central, né? E paravam ali, eles usavam cola, crianças cheiravam esmalte, e aí eu tive esse contato, Dona Cida Terra, o seu Edson Terra, todo esse pessoal eu sempre convivi muito, olhando para a educação formal, mas a gente fazia ali algum trabalho. Aí isso passou, eu me envolvi com as crianças da própria escola, e quando me aposentei, eu ainda estava no privado, mas eu nunca perdi a mão, né? E aí um dia encontrei com a coordenadora da Andem, e eu tinha me desligado naquela semana da escola particular, e ela falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, batendo perna, porque eu estava batendo perna mesmo na rua. E ela falou assim, por que você não vai lá na Andem? Porque a Andem ia iniciar um projeto da capacitação solidária aqui, né? E ela falou assim, a gente precisa de um professor. Você não é formada em letras? Eu sou. Mas há muito tempo que não atuo com criança, mas sou formada em letras. Ela falou assim, então, a gente precisa de um professor de português que ensina a fazer texto, essas coisas. Eu vim para cá, né? Eu vim, doutor André, entreguei meu currículo para ela, achando que eu ia trabalhar com texto, essas coisas assim. Quando eu cheguei aqui, conheci a técnica, a assistente social, uma japonesinha, que me convidou para trabalhar com os adolescentes no sábado, às 8h da manhã. E eu vim no primeiro sábado depois do ano novo de 2008. E aí começa a minha saga com a Andem. Muito bem. Foi aí, com os adolescentes. Uma bênção. Fátima, uma bênção em nossa vida. Eu Obrigado. também, né, respondendo a pergunta do Alisson, lembro bem o meu primeiro dia aqui. Então, eu venho, acho que assim como vocês, eu também venho por meio de convite, né? Então, a técnica que atuava no serviço de convivência, isso foi em 2022? Não, 2021. Ela era técnica responsável no serviço de convivência, ela foi uma pessoa que fez a faculdade comigo, né? Então, nos formamos juntas e ela faz um convite. Eu atuava em uma outra instituição, na política de educação, né, com educação infantil, e ela faz um convite para mim
Fazia um ano, mais ou menos, que eu tinha terminado, feito a colação de grau, terminado a minha formação. Então, ela faz um convite, Dani, como que você tá? E aí ela me convida para vir aqui conhecer, fala, né, da proposta da vaga, porque ela estava de saída. E eu, com muita insegurança, eu lembro que eu falei para ela assim, mas eu não estou pronta para isso, é muito recente, acho que ainda não estou pronta para assumir essa responsabilidade. E ela fala, não, aqui você tem muito a ver com você, eu até pergunto isso para ela, né? Mas por que eu, né? A gente era uma turma pequena, né, quando a gente finalizou a faculdade, mas tinha outras relações. E ela fala assim, e aí eu gostei já, fiquei curiosa desde o início, porque ela fala para mim assim que a Andem tinha um perfil que eu iria gostar de trabalhar. Então, com muita insegurança ainda eu lembro que, se não me engano, era uma quinta-feira, vim depois do horário, porque eu trabalhava, então eu saio do serviço 5 horas, venho pra cá, cheguei aqui por volta de umas 6 horas, e aí tava a dona Fátima e ela me esperando, né, a Priscila. E aí a gente começa, então eu entro, fui recebida pela Priscila, que já estava ali atenta também com a minha chegada, e a gente faz aquela conversa que não foi uma entrevista, foi realmente uma conversa, onde a dona Fátima... Foi um bate-papo muito bom. Muito bom, né, dona Fátima? Então, onde elas apresentam para mim qual era a proposta da Andem, e foi isso. Na medida que a gente vai conversando, eu vou realmente validando o que a Priscila falou, né? Então, essa questão da identidade, de se identificar com a proposta da organização. E aí aceito, né? A gente sai daqui 9 horas da noite, depois de boas horas de conversa. Então, a dona Fátima me leva ainda em casa, né? E na semana seguinte, na segunda, eu começo a vir fazer o processo de... Era pandemia, então não estava tendo atividade presencial. A gente começa a fazer essa transição com a Priscila, mas a gente não tinha o atendimento com as crianças aqui. Então, eu tive ainda esse tempo, né, dela conseguir me passar um pouco, de conhecer melhor o espaço físico, a proposta mesmo do serviço de convivência, a equipe. E aí a gente volta, começa a liberar um pouco os atendimentos. Eu lembro que a gente fazia os atendimentos por videochamada, né? Então, as atividades os educadores planejavam, gravavam, e as crianças faziam em casa, adolescentes, às vezes teve alguns episódios da gente ir até eles também. Sim. Mas logo após, eu acabo ficando no remoto também, porque descobri a gestação, e aí era o momento ainda que gestante grupo de risco. Então, eu passo aí um período... O meu início na Andem, ele se dá à distância, né? E aí, acho que essa questão da tecnologia, né? Ela começa lá, porque era um momento em que a gente já estava fazendo... Tinha-se essa necessidade, né? De usar o recurso para a gravação das atividades, para a devolutiva das crianças. Quando eu descubro a gestação e aí não podia vir, foi liberando aos poucos, né? O atendimento revezado. A gente tinha grupos, vinha 1, 2 vezes por semana, revezava. Mas eu não podia estar aqui porque estava no grupo de risco. Tinha que fazer esse trabalho à distância e fazia de casa. Então, a gente passa a usar muito essa questão do celular, né? Então, para ligação, a discussão de casos, os atendimentos com as famílias, inserções, se dava por meio de telefone. Então, eu chego já nesse momento em que a necessidade da tecnologia, ela acontece mesmo com essa chegada, né? E aí, depois, ainda no período que volta, né? Eu lembro que em novembro de 2021 foi autorizado a fazer o atendimento dos coletivos, né? Sim. Então, eu ainda estava no remoto. Eu lembro bem do Everaldo, porque além de eu ter chegado aqui e estar nessa pegada de querer conhecer, o Everaldo sempre falava assim, não, ainda não pode vir, eu queria vir. Aí ele falava assim, não pode, porque é melhor você ficar em casa. E aí, claro, a gente também foi se cuidando, veio vacina, enfim, a gente foi conseguindo iniciar esse processo. Então, foi muito... Lembro bem desse período. Estou aqui, né? A minha filha já tem 4 anos. Nossa. E aqui estou eu agora assumindo mais responsabilidades, né? Porque eu acho que a Andem é uma característica que tem mesmo a organização, né? A gente chega por um convite, mas a gente permanece por uma escolha, né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui convidada e escolhi ficar, né? Acredito que assim também foi com vocês, né? Doutor André, você quer falar um pouco sobre o seu primeiro dia, a sua primeira atuação aqui? Acho que você falou sobre essa construção, né? Mas se quiser reforçar sobre qual foi a sensação de estar aqui pela primeira vez, né? O meu primeiro dia foi quando nós iniciamos, né? Então, o Emílio cedeu aquela sala lá, a casa, né? E nós começamos ali a organizar, então, a secretaria. Aí vieram umas crianças, 2 ou 3, começou a aumentar. Aí o seu Vicente, que é um abnegado maravilhoso, um homem santo, né?
Ele era dedicado extremamente para as crianças, ele acompanhava as crianças, aí começou a engraxar sapato, a ir lá na feira, e foi assim que o meu começo, como as crianças também, né? Foi assim que... Agora, o Everaldo falou uma coisa muito importante, a Andem é um milagre. Vocês podem crer que é um milagre, porque uma entidade que começou... Eu um dia fui falar com o promotor de justiça para nos ajudar, ele falou assim, eu não vou ajudar uma entidade que cria bandido. Falou isso para mim. Para vocês terem uma ideia de como a Andem foi difícil para a Andem os primeiros dias, o começo. Nós fizemos aquilo lá no Teatro Municipal, foi maravilhoso, mas depois, na caminhada, eles achavam que nós estávamos sustentando bandidos. E foi com essa ideia que isso foi anos e anos, muita dificuldade. A nossa luta, vocês não têm ideia do que foi a Andem. Tudo foi difícil. Tudo foi difícil. Mas nós fomos vencendo. Eu senti a presença de Deus. O Everaldo começou a sentir também. É um milagre a Andem. Eu falo sempre isso. É as mãos limpas e o coração puro, porque nós tivemos coordenadores aí com má fé, e que aí a gente descobriu que tentavam roubar alguma coisa. Foi tanta luta que vocês não têm ideia. André, mas vencemos. André, eu acho Estamos fazendo 43 anos. Eu acho que é importante. Maravilhoso, graças a vocês, graças a todo mundo. É um milagre, é uma coisa assim espantosa. Eu acho que é importante destacar isso, da gente nunca esquecer desse propósito, né? A criança e adolescente, né? Porque o mundo não é para ser desse jeito, não, viu? É para ser um mundo mais amoroso, mais justo. Só que tudo isso é construção. Sim. E a gente tem que lutar mesmo, né? Então todas essas dificuldades são provações, mas a gente não desanimar, né? Não desanimar. Acreditar sempre no ser humano, que é possível. Por mais que possam estar apontando, não é por aí, não, vale muito a pena ser correto, ser honesto, né? Olha só, a gente, é uma coisa que teria que ser inerente, né? Você fala, não, é uma qualidade. Não, tem que ser inerente, né? Mas mostrar para a criança e para o adolescente que é possível. E eu acho que é mais legal, quando a Fátima veio também com essa nova proposta, né, Fátima? Eu acho que é toda essa caminhada, formação humana, isso é fundamental. Eu, se pudesse, viu, como se fosse, né, ministro, sei lá, qualquer coisa, mas a questão da filosofia, o saber pensar, desde tenra idade, viu, né, Fátima? Saber pensar, Paulo Freire na veia. É isso. Gente, para eles poderem enxergando também, né, fazer eu acho que essa construção desse mundo novo, justo, humano, digno e fraterno, é possível, acreditem nisso, viu? Dani, vamos para as perguntinhas. Bom, tem mais perguntas? Tem, a gente tem, como todo começo, né? Todo começo traz desafios. Eu acho que foi isso que foi sendo. A história da Andem é isso, são a superação dos desafios, né? Que vão surgindo. E essa luta mesmo, né? Do coletivo. Então, acho que a gente falou sobre como a gente chega, né? E aí, até olhando aqui agora, né? Se for parar para pensar, por que a gente se mantém, né? E é isso, no fundo, esse desejo, essa vontade, essa identidade que a gente tem, né? Com as propostas. Sua fala fez rodar alguma coisa aqui. Porque quando eu cheguei, como vem da escola de uma outra política, da educação formal, né? Então, a gente vem já com uma construção de elaboração dessa transformação. Então, por isso que a gente vai buscar um pouco esse amparo sócio-filosófico para dizer por que estou sugerindo isso e não isso, que faz parte, né, do processo de aprendizagem. Então, quando eu cheguei aqui, era uma coisa que a gente percebeu, que era para a criança, era ter um espaço para ela ficar, sair da rua, era assistir um filme,
dançar, mas esta questão do diálogo, da conversa, do aprender a pensar, né? Porque a gente é ser humano, a gente acha que pensar, mas é preciso aprender a pensar também, responder para mim mesma o porquê, o que, porquê, como, né? Eu vou chegar naquela. Isso é muito importante na formação. É que nós pais fazemos com os nossos filhos e depois eles vão dando um formato para isso. Então, quando a família não tem essa estrutura, tudo fica mais complicado. Uma coisa que eu percebi muito quando eu cheguei, que eu perguntei para a educadora, mas por que você está fazendo isso? Ela olhou para mim e não... Então, não conseguia, porque por mais que ela tivesse formação, ela não tinha sido introduzida nesta capacidade de pensar sobre, né? Então, nosso trabalho começou também ali, com as crianças e os adolescentes, mas com a equipe que trabalhava do serviço. Essa qualificação, né, Fátima? Isso, a qualificação embasada em toda a legislação que estava chegando, então, porque não foi por osmose da minha parte, não. Foi porque chegou uma equipe na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria de Assistência Social, e que veio do Ministério, porque o Ministério também foi dando continuidade. São vários segmentos, desde o federal, do estadual, do municipal. Eu acho importante que isso também seja passado para o público que faz uso dessa política pública, né? Que isto não está aqui de maneira displicente, desconectada da realidade do país, que existe esta conexão, esse segmento, essa evolução do serviço. Isso eu acho Fátima, fantástico. é tão legal porque a gente participou de todo esse processo, desse assistencialismo puro, para a gente vir, né, com essa normatização toda, né? E a gente, como é que se fala? A gente poder ampliar esse horizonte. Tem uma política pública e nós temos que defender ela, né? Isso. A nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Isso. Política pública. E a vivência que nós temos do conselho, dos Isso. conselhos, ele vem por aí, ele traça esse caminho. Isso também é muito importante discutir, não com a criança, mas com os adolescentes que estão chegando. Porque né? é fundamental, e a gente volta a bater nessa tecla. A Andem sempre fez questão de estar participando dos conselhos. Conselho da criança, ele ajudou não, participou da construção, né? E atuando também. Porque, volto a dizer, tem a atuação dentro da própria instituição, mas tem uma política maior também que a gente tem que estar acompanhando e tem que estar atuando. E que precisa estar muito conectado com ela, né? Porque a gente se apropria dessa política lá num período, mas não acompanha a sua evolução, as suas transformações, né? A gente vai ficando para trás de novo. Isso mesmo, muito bem. Bom, a gente tem mais uma pergunta, né, de uma outra adolescente, também do coletivo de 15 a 17, que gravou pra gente. Então, Nossa. Vamos ver. Oi, gente, meu nome é Lívia, eu participo do coletivo de 15 a 17 anos da Andem e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual o maior drama ou a maior felicidade de vocês que vocês já viveram aqui dentro? Obrigada. Bom, dramas eu Quem não sei, mas dificuldades sempre, né? felicidades, ela também, né, pediu pra gente falar sobre qual o momento de felicidade que foi vivido aqui, né?
Nossa, Vamos começar. primeiro a gente queria agradecer a Lívia, né, pela pergunta. Obrigado, viu, Lívia? Obrigado por vocês estarem com a Andem. Eu acho que isso é fundamental. A nossa entidade, se não tiver criança, se não tiver adolescente, ela perde, né, o seu sentido de existir, né? E é uma alegria para nós elas estarem aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente quer destacar. Mas é uma caminhada. O André falou muito bem, né? Tantas dificuldades que foi apresentado, tanta gente jogando contra, tanta gente olhando para essa criança, para esse jovem, como se ele não existisse, como se ele não fosse importante, como se fosse a escória da sociedade, coisa desse tipo, né? Mal sabem essas pessoas que tesouros que nós temos aqui. Mal sabem elas, né? Então, eu acho que isso é até um estímulo para a gente ir em frente. Agora, tem tantas alegrias e os milagres, né, que a gente vai contando. O da Kombi, quando a gente conseguiu, né? Do nada... milagre. A Kombi literalmente foi um milagre, doutor André. Mas adquirir a Kombi. Mas as entidades entrelaçadas, uma feijoada que a gente fez aqui, sobrou uma panela de arroz, para quem que a gente vai dar? Porque a gente já tinha reservado para as crianças. E aí nós fomos levar para uma entidade aqui próxima, que eles estavam, abre aspas, num desespero. Por quê? Porque tinha o feijão e faltava o quê? O arroz. Faltava o arroz. Mas a panela deles era igual à nossa, então foi só virar. Então isso é milagre, não é coincidência, é a providência. presença de Deus, Deus isso. mostrando efetivamente para a gente o que é partilha, né? Outras... essas coisas. Não, assim. outra coisa também, né? Uma entidade da ANE, lá da Nova União. Nós fomos levar uma doação de arroz. E a pessoa que recebeu a gente falou: olha, o Zero ligou para você, né? Dizendo que a gente está faltando. Falou: não, ninguém ligou nada. Mas é Só mão veio de Deus. É mão de Deus, gente. Pode acreditar. Tem gente que fala, essa questão da espiritualidade que a gente fala muito, né? A gente acredita que é política de direitos, mas tem a mão de Deus aqui, a espiritualidade. É aquilo que o Everaldo fala de mãos limpas e coração puro. Acho que ter isso como uma concretude, né, na nossa prática, em nosso fazer, é que acaba permitindo que o serviço esteja conectado com outras demandas. Eu queria falar só mais um pouquinho, Dani. Pode, né? Pode. Pode ser, viu? Mas na pandemia, a Andem, ela não fechou as portas, ela atendeu as famílias e tem vários... E a Dani aqui, ó, que ia distribuindo... A gente fazendo a partilha. Gente, nós levando as cestas nas casas, né? E a Andem, ela não abandonou. E interessante que aqui virou um ponto de arrecadação de alimentos. E naquela época, naquele primeiro momento, não tinha nem questão de máscara, nada. Eu só via a gente falando o seguinte: eu já tive Covid. E a gente aqui, as pessoas falando. Não, e a hora que eu chegava em casa, gente, tinha esse detalhe, viu? A minha filha é minha esposa. Veraldo, tira toda a sua roupa, porque antigamente eles falavam que estava na roupa, né? Então você só vai entrar em casa aqui se você tirar toda essa roupa e colocar no tanque aí para lavar. Mas foi um momento de muita alegria. E tem um menino, Diogo, eu lembro que a gente foi entregar uma cesta na casa dele e ele falou: Veraldo, você vai nas outras casas também? Por causa dessa... É uma criança, eu acho que está com 6, 7 anos, não sei a idade, mas Agora ela já vendo é uma adolescente. Mas ele vendo a dor também, né? E falando: vocês vão nas outras casas também levar comida? Foi uma preocupação, né? Mas tudo isso essa é um milagre. sensibilidade, né? Que eu entendo que o serviço também desenvolve, né, Dani? Que é uma proposta deste eixo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele envolve esta sensibilidade com o outro, da troca, da partilha, né? Essa questão. Exatamente, né? que a gente usa muito só essa parte, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas a gente
geralmente esquece ou não menciona, até pela extensão mesmo do nome, né? Mas a parte principal que é o final, que é familiar e comunitário. Então, esse Isso. vínculo, essa construção, ela não é da pessoa que está aqui. Que Mas ela é também pouco desse isso que processo. eu conversei com o Everaldo hoje. Sim. Ô Dani, você quer falar mais um pouquinho, passar a palavra para o Paulo? Senão eu vou ficar donando o microfone aqui, viu? Mas eu queria muito agradecer a Fátima, porque ela aceitou um desafio. Tem outro projeto também, aquele que o Zé Luiz tinha colocado para nós. Da adolescente, como é? Pro-jovem adolescente. Que nós fomos lá para a Nova União. Mas eu queria muito agradecer a Fátima, mais uma vez, de público, porque ela aceitou esse desafio. Nós recebemos uma ligação, Dani, vocês que estão acompanhando a gente aqui. Foi desse jeito. Você tem 1 minuto para dizer se concorda ou não na Nova União. E eu liguei para a Fátima. A Fátima falou, tô dentro. E eu liguei para a pessoa, mas isso, Dani, e gente, o nosso povo que está acompanhando, Paulo e André Chagori, em 1 minuto, Fátima, aí, o que você acha? Vamos. Então, eu queria muito agradecer, Fátima, de você acreditar nessa sala à noite. Então, de acreditar. Então, tem muita alegria, porque foi um projeto muito rico, né, que a gente, que a Andem desenvolveu na Nova União. E para fechar mesmo, tá bom, Dani? Tem muito episódio. Eu queria destacar também uma outra pessoa, o professor Vanderlei, de Educação Física, que foi um menino de ouro, acho que com uns 4, 5 anos com a gente. Campeonatos, a gente levava as nossas crianças para Jacareí, aqui em Mogi das Cruzes. Então, tem muita alegria, viu? Tem muitas, não é tristezas, né? Algumas dores, né, Fátima? Mas com muita alegria, a gente foi em frente. Que faz parte da caminhada. Faz parte. Né? Paulo, passo para você e depois para o André contar uns momentos de alegria da nossa Andem também, né? Então, eu sempre estou em paz, né? Exatamente porque a gente acompanha esses trabalhos, né? E é muito importante. Por que eu continuo sempre no caminho da criança e adolescente? Eu fui membro da APAC. Trabalhei muito aqui no 1º DP, dentro da cadeia com os presos. Toda semana a gente estava sentado no chão, cimento lá duro, conversando com os presos. Num quartinho menor que esse aqui, 3x4, 3x3, tinha mais de 20 pessoas presas lá dentro. Dormia, comia e vivia lá. Aí a recuperação dessas pessoas não era tão fácil também. Aí eu falei, não, já que está começando o trabalho da ECA, falei, não, o negócio é trabalhar com criança, porque se estiver preparando criança bem preparado, essas cadeias não ficaria cheio. E como esse trabalho não está conseguindo, a cadeia já não tem nem vaga mais. Tem mais gente fora da cadeia do que aquele que... Então, eu acho que esse trabalho é importantíssimo, como Fátima falou, né? Que o doutor André já visualizou para o futuro isso, e o carequinha do Everaldo também, né? Está funcionando bem, então isso é muito bom, né? E isso alegra a gente, né? Alegra, e quem sabe a gente está... Eu já estou passando de 85, já fiz 86. Então, essa alegria eu acho que faz a gente viver mais tempo. Amém, doutora André, porque eu estou nessa... do São Paulo. Estou nessa caminhada também. Eu já entrei nos 90, estou chegando nos 80 daqui a pouco. Nossa, Fátima, 72 anos. Pelo amor de Deus. Passa tão rápido. Nossa, Passa os rápido. 72 passaram rápido, você imagina 8. Como vai acontecer? Passar para o André, né? Seu André, pode compartilhar com a gente, então, suas alegrias aqui. Então, sempre que eu ia na Andem, era uma alegria, né? A minha alegria era a Andem. Embora tivesse o trabalho, fui professor, mas quando eu chegava na Andem, era a minha alegria. Abraçar as crianças, estar com elas. Então, eu não tinha momentos, era sempre alegria. Minha mulher ficava até indignada, né? Você vai tanto nessa Andem, mas porque eu amava mesmo, de coração.
Então, é isso aí. Muito Nós bom. somos testemunha viva desse seu amor pelas crianças, André, pelos jovens. Somos testemunha, viu? Eu entendo também, doutor André, que quem não está aqui na linha de frente, no dia a dia, tem essas questões mesmo, né? Bom, a minha família também entende. Olha, é sábado, precisa fazer. Eu falo assim, não, mas eu tenho alguma coisa na Andem para fazer, né? Fátima, a gente saindo 11 horas da noite aqui, É. aí chegava em casa, Ana, Viraldo, onde você estava? O culpado é Andem. Fátima. A gente estava se reunindo e conversando, mas era muito gostoso, né? Gente, a conversa ia, viu? Como rendia, viu? Rende, porque é isso, né? Acho que quando a gente faz por amor, a gente também não se cansa de falar sobre, né? Isso são momentos isso de que alegria, demora, né, é. Andem? E assim, uma curiosidade também, acho que conversando com os adolescentes, quando a gente pensou e falamos para eles também da proposta, a gente chegou a falar sobre isso, né? Porque assim, são 43 anos, né? Eu tô chegando ainda, tem 5 anos, né? Mas assim, ao longo desse período, teve algum momento em que vocês pensaram em desistir ou se frustraram, em pensar, poxa, não vale a pena isso? Houve algo nesse Quantas sentido? vezes eu falo assim, meu Deus, onde que foi amarrar minha égua? Nossa, quantos momentos, né? A gente... E por que não Ah, desistiu, dona? olha, porque a questão do afeto é mais forte. Acho que esse vínculo afetivo com a proposta também, porque a gente tem um objetivo, um sonho, né? O sonho não nos deixa em nenhum momento. A gente se frustra, a gente briga, a gente chora, mas o sonho prevalece. A gente quer ver esse sonho consolidado, concretizado, né? Acho que isso é algo muito importante, né? Que o sonho nos movimenta, o sonho nos fortalece, o sonho direciona o caminho. E nós somos muito resistentes à frustração, mas por que não deu certo? A frustração faz Não ficar, é isso, né? Igor? A frustração faz Faz a ficar. gente ficar. Eu acho que não é o sucesso, é a frustração. Porque a gente não chegou até onde havia proposta, né? De acordo com a proposta. Acho que é um pouco isso também, né? Eu acho que é que no Japão tem um provérbio que diz assim, né? O tropeço é o início para o sucesso. A gente muitas vezes tem que bater a cabeça no chão para levantar e acordar. Para, opa! E Precisa os atenção. desafios, né, seu Paulo? Desafio. Acho que os desafios fazem com que a gente diga assim, mas como que não deu certo? Tem que dar, né? Eu conversando com o André, ele sempre fala, né? Pô na mão de Deus, né, André? Você sempre fala, se entrega nas mãos de Deus e vai. Outra coisa, antes de passar para você, André, mas outra coisa que eu sempre falei para Fátima é sinais. Eu sempre peço sinais para Deus mostrar para a gente ir em frente. E acontece. Um dia eu estava pensando, puxa vida, e a Ana, vamos tocar, vamos. Fui na Nova União e encontrei com uma pessoa. Essa pessoa falou para mim, nossa, Viraldo, você está lá na Ana? Eu falei, tamo, puxa vida, como foi importante, como precisa ter essa entidade, sabe? Então tudo isso vai dando, são sinais para a gente continuar. Sinais para a gente continuar. Mas o André, ele sempre ensinou, sempre falou para a gente, entrega nas mãos de Deus. Não é isso, André? Beraldo, é um caso particular, né? É uma missão divina que me foi dada desde novinho. Eu sempre tive. Então, jamais eu poderia pensar em desistir. Eu fui lutando junto com a Andem, fui sofrendo, e nunca pensei, nunca, nada. É uma coisa assim, é uma missão mesmo. Uma missão que Deus me deu e que eu consegui levar até aqui, né? Até aqui não, até chegar
quando eu passei o bastão para você. Até que, André, que você está junto. Você É continua, uma André. missão que eu vejo Você que continua. ela tem um fundamento mesmo milagroso, porque está continuando, né? A gente vê que a obra está continuando, né? E vai continuar. E vai E continuar. vai E, continuar. e acho que é isso, como o Everaldo falou, até aqui, né? Porque mesmo quem Vai não continuar. não participou, quem não presenciou você aqui fisicamente, mas todas as crianças, eu desde que entrei na Andem ouço o seu nome, a sua referência, então é sempre lembrado porque de fato participa até hoje, né? E continuará presente, né? Com É certeza. um milagre de Deus também ele estar aqui, né? André, você é muito importante para nós, viu, André? Você é uma pessoa, eu falo, é um santo dos nossos dias. Obrigado, Everaldo. Não é tanto, não, mas tá bom. Não, mas é por quê? Porque acredita numa causa, acredita num projeto de vida plena, que a gente bate nessa tecla, né? E com isso você consegue também contagiar, né, outras pessoas também. Porque eu acho que é isso. As coisas caminham também se você consegue transmitir esse amor. Eu acho que é isso. Amor misericordioso pelo próximo, né? E nós acreditamos que é possível. É possível um mundo diferente desse que a gente está vendo, né? E outra, tem que ser pela educação. A Fátima sempre disse isso. Educação formal e não formal, que é o que a gente trabalha aqui. Que é a educação plena. Olha só. É isso. É isso. Everaldo, eu Oi, queria André. propor uma oração para Dom Emílio, que ele está com mal de Alzheimer, mas está precisando de uma oração, coitado. E para o José Vicente, que já foi e que estou lembrando dele, nossa, um homem maravilhoso. Que também fez parte, É, né, de toda essa seu- construção, seu- dessa idealização. Seu Ele foi um Vicente, baluarte. Seu Vicente, que ele iniciou neste município uma coisa chamada, posteriormente, de busca ativa. Não existia essa proposta, em nível de país, não havia esse procedimento definitivo, mas eu li muito, conversei, doutor André, com muitas pessoas sobre o seu Vicente. Seu Vicente era um homem afro, um homem humilde, e que ele saía pelo centro da cidade, conversei um pouco isso com o seu doutor André também, e ele ia trazendo estes adolescentes que desciam do trem e ficavam ali pelo centro. Então, essa questão da busca ativa, ele ia atrás da criança ou adolescente que estava na rua, né? A Andem, então, na sua história, na sua trajetória, ela iniciou um processo extremamente importante, sem o qual essa política pública não... Porque aquele que está na rua, aquele que está necessitado, ele não vai buscar por conta própria. Ele não será protagonista, ele próprio, dessa busca. Não é, doutor André? Então, naquele momento histórico da construção e consolidação deste trabalho, o seu Zé Vicente, que eu não cheguei, eu vi uma vez, mas ele partiu logo depois, que foi numa missa da Andem, lá no Socorro, e ele já estava muito, muito doente. E ele, mas sabendo da história dele, acho que saber dessa história da Andem, saber desse protagonista, que era um homem que não tinha uma educação formal, mas ele tinha algo extremamente importante que precisa fazer parte da caminhada da Andem, que é o olhar para o outro, reconhecer a dignidade do outro, né? Isso foi uma aprendizagem do seu Vicente. E se permitir fazer uma... Ele saía para convidar as crianças, né? Ele convidava as crianças para ir para... Isso. Mas se permitir fazer mais um complemento, ele fez parte dos Vicentinos e teve um período que ele me carregou. Everaldo,
vamos visitar tal família, Everaldo, vamos em tal lugar. Ele, nossa, é um santo de Deus. Tá? É um Com santo. certeza, né? Um santo. Quando a gente começou a escrever esse projeto político sociopedagógico da Andem, que a gente se envolveu com essa história, né, do seu Vicente. E fiquei assim honrada, eu falo, de saber, de conhecer essa história dele, né? Ele como mineiro, ele bem que podia ter recebido o cidadão mogeiro. Eu acompanhei o seu Vicente, eu conheci o seu Vicente aqui na Andem, né? Acompanhei o trabalho dele. Ele ia buscar lá no trem para trazer criança, né? Tanto é que quando começou a ficar, adoeceu, ele falou, eu não posso mais cuidar desses trabalhos, eu tenho que me cuidar da minha saúde. Aí eu comecei a acompanhar ele na casa. Sim. Né? Então eu acompanhei até a morte. Sim. Na casa, visitava sempre, né, ele. E no dia que ele ia para o hospital, eu também ia lá visitar ele. E a última conversa que eu tive, que a Ana Amélia ligou, olha, ele está mal, foi para o hospital de novo. Eu fui correndo lá, cheguei à noite lá, no hospital, conversei com ele, dei uma gargalhada lá, voltamos a pensar na Andem, né, naquela noite, e despedi dele às 10 horas, porque eu precisava sair do hospital às 10 horas, né? Aí, 4 horas da manhã, ele faleceu, naquela noite. É interessante, sabe? Eu acompanho a Ana Amélia até agora, né? Porque é uma pessoa realmente muito especial. Eles tinham um olhar diferente de todo mundo. Nossa, a gente conversava com ele, com aquele problema de coração, ele ainda aguentava firme. Ele até não era nem, assim, muitas vezes não muito compreendido também, muitas vezes pela família dessa missão, né? Eu quero contar, eu e Everaldo vivemos uma situação com um ex-atendido da Andem, aquele homem negro, bonito, né? Acho que seu Paulo chegou a vê-lo aqui alguma vez, ele era engenheiro ambientalista, e ele contou, então ele veio aqui um dia, bateu na porta da Andem para falar que queria conversar com alguém aqui, e trouxeram esse rapaz até mim. E ele contou a história dele, como a Andem foi fundamental. Ele não chegou a ser um engenheiro ambientalista porque ele tinha uma família que promoveu isso. Ele tinha... Não. Ele chegou aqui, ele era um adolescente dos muitos que sempre frequentaram a Andem, e ele se envolveu com a drogadição, ele se envolveu com o furto, que fazia parte daqueles adolescentes que estavam aqui frequentando a Andem, né? E ele veio, naquele primeiro momento, para saber do seu Zé Vicente. Onde ele estava, eu falei assim, ele já faleceu, tinha falecido... né, fazia pouco tempo, acho que uns 2, 3 anos, e ele falou assim, eu devo esta pessoa que eu sou hoje pelo trabalho da Andem, que veio por meio do seu Vicente. Ele saía daqui, ele ia perto do riozinho aqui, usar seu cigarrinho, e o seu Zé Vicente nunca chegou para ele e falou assim, menino, isso... né? Você não pode fazer isso. Não. Ele sentava ali na beira do córrego junto com ele e conversava com ele, filho, né? Por que a gente está nesse mundo? Ele fazia outra reflexão com ele. Eu admiro, é um homem que não tinha um diploma, uma titulação, mas ele tinha um espírito tão evoluído, né? Que ele chegava naqueles adolescentes. E este rapaz, tanto que ele chegou a fazer alguns trabalhos com a Andem depois, né? E
que foram muito importantes. Ele trouxe outros colaboradores naquele ano, e eu sempre penso nele, né, que relembrar que ele passou por um momento tão difícil e que cruzou o caminho dele uma pessoa tão especial. Eu repito o que ele disse para mim, entre aspas: olha, dona Fátima, foi por Deus. Deus colocou o seu Vicente no meu caminho. Colocou a Andem por meio do seu Vicente, colocou a Andem no caminho dele, né? E ele conseguiu sair da drogadição, ele foi para instituições e retornou, e toda vez que ele retornava, ele procurava o seu Vicente, e ele, nessas instituições, ele aprendeu a rezar o terço, e aí o seu Vicente rezava o terço com ele. Vamos rezar, filho, vamos rezar, filho. Ela é uma história que eu acho que a gente precisa contar, né? Tornar público, porque um rapaz com toda, e que progrediu e que saiu daquela situação, né? Com uma família muito comprometida também, né? Um pai que tinha ido embora, a mãe que sofria de algumas questões também, e o seu Vicente foi fundamental na vida dele, isso que ele dizia. E quando ele dizia para mim que seu Vicente foi fundamental na vida dele, a Andem foi fundamental na vida dele. São depoimentos que a gente precisa estar falando. A gente não pode deixar que isso se perca na história, né, da organização. Eu lembrei disso porque falou do seu Vicente, e esse menino que tinha enorme ele, Everaldo, mais de 1,80, acho que ele é homão, chegava aqui na frente com aquelas motos que as crianças saíam olhar, sabe, Igor, que todo mundo queria um dia ter uma moto daquele. Então ele mostrou pra gente como é possível cair no fundo do poço, e se tiver alguém que dê a mão, né, que é possível resgatar. Vale e a pena transformar. acreditar. Vale a pena. Acreditar O serviço da Andem vale a pena. Não é pela quantidade de pessoas, é por cada pessoa que ela conseguiu dar a mão. Algumas não, né? A gente deu a mão, mas tantas outras, né? Eu acho que é importante isso também. André, a gente já vai fazer oração pelo seu Vicente, mas essa questão de estender a mão, do Emílio também, mas temos muitos que infelizmente também vieram a se perder, foram assassinados ou coisa desse tipo, né? Faz parte da nossa caminhada. Porque no começo, né, teve a criança ainda no tempo que estava lá atrás da igreja, né? Pegaram 4 meninos de lá, levaram para o Suzano e mataram, né? Teve um assassinato lá de criançada. Eu fui nos velórios das crianças. Nossa, é uma tristeza tomada. Tiveram muitas alegrias, mas também tiveram no meio dessa caminhada os episódios que não saíram como a gente esperava, ou como idealizou que fosse. Faz parte dessa nossa trajetória, né? Mas você nunca desanimar, nunca de deixar de acreditar no ser humano. Nunca. Acreditar que é possível. Sim. É possível. É um mantra que a gente tem que ir repetindo. É possível transformar. É possível transformar. E a gente dá continuidade a isso. Dá continuidade, é fundamental. Porque aí não pode ser um projeto pessoal seu. A gente tem que se desprender, nós temos que trabalhar em nome de uma causa, nós temos que acreditar numa coisa maior, não num projeto pessoal, mas num projeto maior, que é essa causa da criança e do adolescente. Sim, e justamente, né? Então, o seu André pediu a oração, acho que a gente pode
fazer sim, mas acho que antes, só para finalizar essa questão da Ah, já vai pergunta, fechar? da, Puxa não, vida. da pergunta da então tá Lívia, bom. mas bom, a gente tá caminhando também, né, para esse encerramento, até por conta do horário. Mas para fechar essa questão do que a gente falou sobre a pergunta da Lívia e dessa conversa também que aconteceu aqui, né? A gente fala muito sobre aquilo que a Andem fez na vida das outras pessoas, né? E eu acho que é um momento também de refletir sobre o que a Andem fez na nossa vida, né? Então, de pensar, a gente fala sobre o trabalho que foi feito para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, para a comunidade, mas como transforma a gente também, né? E aí aproveitar a oportunidade que é de ter vocês como que são pessoas, referências, né? Para quem conhece a Andem, sabe, eu mesma chego, então ainda os que não, a gente fez menção aqui, né? Que eu mesma não conheci, mas conheço de ouvir através da Dona Fátima, principalmente, que também sempre falou sobre o seu Vicente, né? As outras pessoas que passaram, mas de falar um pouco também sobre como a Andem transformou, né? Vocês, a gente, né? Eu me incluindo nisso, mas principalmente vocês que estiveram por esse longo período, né? A gente teve, aqui são hoje 5 pessoas, e vocês 4 representando essa história dos 43 anos, mas a gente sabe que tiveram muitas outras pessoas que tanto fizeram parte nessa função de estar na diretoria, de estar desenvolvendo ações, de buscar recursos, de buscar parcerias, de se doar, não de forma financeira, mas pelo seu tempo, pela sua dedicação, para conseguir chegar, né, na transformação das outras pessoas, principalmente das crianças e adolescentes. Mas e a nossa transformação, né? O quanto esse trabalho e a Andem tem feito... Então, a gente fala sobre, em algum momento pensou em desistir? Não, né? O André falou, eu nunca pensei em desistir, mas como você vê hoje a transformação que a Andem fez na sua vida, doutor André? Né? Então, nesse sentido de pensar o quanto foi importante para os outros, mas para si mesmo, né? Fazer parte da Andem, idealizar, estar presente na Andem, até hoje, como isso é para você? Para mim é um sonho realizado, foi muito mais além do que eu pensava, e estou maravilhado. Eu só posso sentir bem, sentir realizado. Eu vou morrer contente. Não tem palavras, viu, para dizer. É uma maravilha. Muito bom ouvir isso. Eu acho isso é muito importante porque nós ainda não falamos muito, né? Mas é que para transformar, a gente tem que trabalhar muito com a energia positiva. E a energia positiva de um não consegue quase nada. Então, a soma dessa energia que faz isso. Então, a criança que vem aqui, vem buscar alguma coisa. Se nós tivermos uma energia para, né, passar para ele, ele começa a animar. E quem veio aqui para trabalhar, a mesma coisa. Vê aquilo lá, anima e vai. Essa energia tem que ser fortalecida. Essa energia está se perdendo no mundo da corrupção agora, né? E à medida que nós continuarmos, a gente pode ficar afastado, mas a gente tiver esse pensamento positivo voltado para vocês, para a entidade, as coisas vão funcionar, né? E Deus, ele caminha as pessoas dentro dessa energia. Mas eu acho que foi muito feliz também a sua pergunta, viu, Dani? Porque realmente a gente que se transforma, né? Você começa a ampliar seus horizontes. Isso. Você começa a ampliar seus horizontes. Você consegue enxergar coisas que você não viam. Situações que você vai ver as crianças felizes com todas aquelas dificuldades, e você começa a ver, puxa vida, eu estou no paraíso e não estou sabendo, né? Aí você começa a valorizar, aí você começa a realmente ampliar os horizontes. É o que eu falei já um pouquinho antes, da gente nunca esquecer das dores do nosso povo, da alegria de você estar junto. Sim. E isso também vai te transformando, viu? Porque você só transforma a hora que você vê. Se transforma. A hora que, isso, você só se transforma a partir do momento que você vê aquela realidade. Primeiro que você vê a riqueza daquelas pessoas também, né? Tá o coração aberto. E com isso também eu acho que vai ampliando os nossos horizontes, né? Nosso jeito de ser.
e de servir também, servir com amor. Né, Fátima? Porque nós temos a semelhança divina, né? Será que a gente não acordou ainda? Também. Pois é. Né? É uma reflexão. Ah, É uma reflexão. E se a gente fosse menos egoísta, o mundo ia ser diferente. Eu acho que é isso também, da gente partilhar. Por isso que esse fortalecimento de vínculos, né, ele é fundamental. A gente trabalhar isso com as crianças, com as famílias e com a equipe também, e com a gente também. Com todos que passam, né? Todos que passam. Todos que têm esse contato. Olha, é uma riqueza essa Andem, viu? Eu queria muito lá atrás, eu sempre falo, viu? Como eu gostaria de ter feito lá atrás a Andem, viu? Você faz a Andem. Um rapaz que veio fazer estágio aqui do grupo do Tiago, né? Então, quando ele terminou o estágio dele, ele passou pela salinha ali onde eu estava e ele entrou, era o último dia, ele pensou, dona Fátima, né? Acabei hoje. E ele que trabalhava na TV Diário, né? Juliano. Aí, é Juliano o nome dele? Não lembro. Aí ele passou e falou assim, cada um 100%, né, dona Fátima? Você, cada pessoa é 100%. Eu não posso ter aí essa escala métrica que a gente tem, social, ou que tem na escola, na educação formal. Não. É o que cada pessoa, ela se desenvolve nos 100% da potencialidade dela. E isso vai se ampliando nesse universo, né? Em cada etapa da sua vida, ela vai avançar. E o que ela avançou é 100% da sua capacidade de caminhar naquele momento, né? Isso é fantástico, gente. Descobri isso aqui. Então, mas olha, tem uma pessoa muito interessante, viu, que trabalhava na prestação de contas da prefeitura. E veja bem, sempre passava nossas contas por ela. Graças a Deus, a gente sempre pautou pelo respeito ao dinheiro público, né? Sempre trabalhou com total transparência. Mas interessante, ela veio fazer um estágio aqui. Então, ela falou que não tinha ideia do que ia acontecer aqui na instituição, porque ela só examinava as contas, aquele documento frio. Mas a partir do momento que ele começou a frequentar aqui, Fátima, ele falou que foi uma outra transformação, que ele começou a ver com outros olhos a prestação de contas. É porque acho que é isso, né? Tem aquilo que a gente vivencia aqui, e aí só é possível sentir quem consegue vivenciar isso estando aqui no cotidiano, e aquilo que a gente mostra, né? Então a gente também tem falado muito sobre como que a gente consegue traduzir o que a Andem é na vida de quem frequenta, de quem conhece, de quem participa, né? Porque tem o que o documento, o papel mostra, tem o que a foto mostra, mas tem aquilo que a gente faz, né? E às vezes é algo difícil de mensurar, porque é algo que a gente sente quando está presente, né? E é muito bom estar aqui, viu? Lembra que nós fomos participar de um encontro naquela universidade, naquela faculdade lá no Mogilar? Você lembra? E encontramos com uma pessoa da prefeitura que estava fazendo o curso. E quando nós saímos, ela disse assim para nós, eu não imaginava que fosse assim. E estava lá anos e anos, né? Na prefeitura, e foi fazer aquele curso. E nós fomos lá para falar, né, desta questão da humanidade da pessoa, do desenvolvimento, né, e ela via o desenvolvimento como uma questão de conquista financeira, né, mas a primeira material, conquista é a nossa humanidade, né? Essa é a nossa primeira conquista. E a gente aprende isso aqui. Então é isso, acho que é um privilégio, né, estar aqui com vocês e ouvir toda essa história, né, principalmente por estar chegando. Embora já tenha 5 anos que eu estou na Andem, que o tempo passa bem rápido, mas ainda acho que é isso, a gente se entrega, né, no cotidiano e o tempo ele passa rápido que a gente nem percebe. Mas a sensação ainda é de quem está chegando, justamente por respeito e a história da Andem, né? A gente, em todos os espaços que eu tenho estado, representando o serviço de convivência, a gente vai se dando conta da responsabilidade que é trabalhar na Andem, porque
é uma entidade que é vista pelo município, então, em diversas esferas, e aí quando o Dr. André traz o início de como ela se formaliza e a gente vai partilhando sobre toda essa caminhada, né? A gente vai eu também vou compreendendo, né? O quão realmente é essa responsabilidade e a referência que é, não só para as famílias que já passaram, já foram atendidas e que hoje estão sendo, mas para as pessoas de luta mesmo, né? Estiveram aí à frente de outros projetos sociais, de outras instituições, porque dificilmente você vai encontrar alguém que atua na frente, né, na política de atendimento à criança e adolescente, que não conhece a organização. Então, uma ou outra a gente pergunta, não conheço a Andem, mas ela é de um outro segmento. Agora, quem está presente no segmento da criança e adolescente, geralmente a gente tem alguma memória, tem alguma história também para contar. Isso, eu agora assumindo essa responsabilidade, vou me dando conta do quanto é mesmo. Então, fazer um agradecimento e aí referência também aos familiares do Joaquim, que assumiu como primeiro presidente da instituição. Acho que isso foi um desafio e naquele momento acredito que muito mais difícil do que hoje, porque hoje a gente tem, para além da formalização da política de atendimento, da legislação, dos direitos assegurados, né? Mas também a gente tem o Miroski, que traz toda uma teoria sobre o terceiro setor, e naquele momento não, acredito que era tudo muito da intenção e daquilo que você buscava pelo conhecimento, né? Então, experiência e... Quando fala do seu Vicente, que fazia toda essa abordagem de buscar as crianças, de buscar a comunidade para dentro do espaço físico, mesmo sem saber, não tinha um norte ali, uma teoria que norteava o fazer dele, sim a experiência dele, a vivência, que acho que sobrepõe, inclusive, a teoria, né? No fundo, a teoria ela se dá a partir da prática. Mas acredito que era muito mais difícil. Então, hoje a gente tem toda essa caminhada e é uma responsabilidade, eu me sinto lisonjeada também, já falei isso quando recebi o convite, mas de estar à frente de uma entidade que tem um respeito no município, né, para além das crianças que foram atendidas e adolescentes, né? É no município mesmo, até pelas outras organizações. Eu acho que esse bate-papo, ele é muito também para mim um espaço de aprendizagem, porque quem sou eu, né, que acabou de chegar com toda essa história que vocês trazem, toda a luta, né? Então, hoje as coisas estão mais consolidadas, mas é graças também ao empenho de vocês que aqui estão e que não deixaram, não desistiram, né? Porque mesmo com a legislação, ainda tem desafios, porque o entendimento sobre a política de atendimento, o entendimento sobre a garantia de direito, como que a gente garante, que direito é esse, né? Então, às vezes, a gente tem que ficar brigando mesmo, né? Então, ocupar os espaços de controle social mesmo, né? Os conselhos, fortalecer, porque existiu uma caminhada em que a gente conseguiu hoje formalizar enquanto legislação a política, né? O sistema de garantia de direitos para criança e adolescente, mas que ainda é falho. Ainda é falho porque tem todos os desafios, tem toda a dinâmica, tem, enfim, uma série de questões que a gente ainda precisa avançar muito para conseguir isso de forma mais efetiva, né? Então, acho que até em respeito ao pedido que o Dr. André falou, não sei como está o tempo dele também, porque a gente já está há quase 2 horas de conversa. Parece que foram só 30 minutos, mas não, a gente já está há quase 2 horas, né, conversando, e acho que a gente tem assunto para ficar o dia inteiro, se pudesse, né? Então, acho que é um privilégio, porque a gente começa esse primeiro episódio, ele é o início, né? Mas que a gente possa ter mais outras conversas, porque, afinal de contas, são 43 anos. Não dá pra gente resumir em um único episódio, né? Acho que precisaria muito mais mesmo, e a gente vai dar continuidade. A ideia é essa, que a gente possa dar continuidade. Mas, em respeito também ao pedido do André pela oração, né? Acho que a gente pode, aí eu coloco até para vocês, se a gente faz agora ou encerra com a oração. Se a gente poderia encerrar com a oração, né? Então, acho que fazer então os agradecimentos finais para quem vai estar assistindo, mas principalmente para vocês que toparam doar mais um tempo, mais uma manhã de sábado para estar aqui, né? Celebrando junto, acho que. E também deixar um recado, né? Que vocês possam falar para as crianças que irão assistir, mas para as famílias também, para o público e para aqueles que também fazem parte da Andem, né? Então, como eu falei no começo, tem hoje aqui 5 pessoas representando a organização, mas ela é formada e constituída por muitas outras pessoas, né? Então, a gente tem a equipe do serviço, a gente tem o nosso corpo diretivo mesmo, né? Da própria instituição que está atualmente. E aí, como dentro das limitações, a gente chegou na conclusão de ter apenas 5 representando, até pelos limites mesmo do espaço e da gravação, mas a gente tem essa consciência e faz também o agradecimento, claro, porque
não estaríamos aqui se não fosse todo esse coletivo que é imensurável, né? Porque o número, a gente nem tem como mensurar o número de pessoas por trás disso mesmo, porque são muitas, né? Mas deixar, então, eu gostaria de ouvir de vocês, tanto a mensagem para deixar para as crianças, mas também o que vocês podem deixar de ensinamento, né? Eu acho que esse momento ele é único, mesmo que a gente tenha outros, ele é único, será sempre, né? Cada momento é único, então que vocês possam deixar também para mim como expectativa e como dica de continuar, porque então ouvir o Dr. André falar assim, gostaria de ver você celebrando os 50 anos, é uma responsabilidade, claro que eu fico muito grata mesmo pela confiança, porque afinal de contas é um trabalho idealizado que já está aí acontecendo, né? Há mais de 40 anos, mas é uma responsabilidade muito grande pensar, e acho que um privilégio também, né? Ser vista por vocês, que tem toda essa história da Andem aí, já realizada, pensar de estar à frente, né? Acho que a gente tentou também, né, fazer contato com a Vera para estar aqui, porque eu particularmente, estou também de mãos dadas com a Fátima, porque essa questão também da própria sociedade, dessa formação, né? Então, a gente falou sobre isso na eleição, quando a gente vai fazer o processo de eleição. Então, ao longo desses 43 anos, se a gente olha para a plaquinha lá da presidência, claro, com todo respeito ao Joaquim, ao Dr. André, ao Everaldo, mas essa questão do papel da mulher, né? Nessa responsabilidade também, nesses papéis de gestão, né? De estar à frente de um trabalho que é uma minoria ainda. A gente está aí na luta, como sempre, para avançar. E aí tivemos a Vera. Eu gostaria muito que ela estivesse, que fosse possível ela ter estado aqui, né? Ela não pôde, mas em um outro momento a gente ainda vai poder bater esse papo, porque é realmente algo muito novo, né? Também para a organização, ao longo dessa história, ter uma mulher na presidência. E aí, como é isso? Eu gostaria muito de ouvir dela, né? Como foi para ela estar à frente desse trabalho, porque a gente sabe que é uma responsabilidade, mas também um papel difícil de se chegar, né? Que a gente vem lutando cada vez mais por ocupar esses espaços, mas ela, infelizmente, a gente não conseguiu contato. Vamos tentar em um outro momento, né? Mas eu acho que para finalizar, eu gostaria que vocês pudessem deixar isso, tanto a mensagem, né, para as famílias, para as crianças, mas principalmente para mim, como expectativa e ensinamento, dicas, né? Porque receber esse bastão, né, depois de quase 50 anos e dar continuidade nesse trabalho, claro que não sozinha, porque vocês estarão aqui. Sim. E vou recorrer sempre o tempo todo. Acho que o seu Paulo também teve uma fala muito importante, que eu acho que é isso, a gente juntar a energia, né? Então, o entusiasmo, o que mantém esse trabalho é o entusiasmo. A gente tem desafios, a gente tem frustrações, mas é isso que também é o entusiasmo que faz a gente permanecer. Então, a escolha de ficar e dizer, não, poxa, é uma minoria que está entusiasmada, mas a gente precisa alimentar, então, esse entusiasmo dos outros para que essa energia positiva ela consiga se juntar e fortalecer para que continue o trabalho, porque realmente é cansativo. A gente vai tendo algumas decepções ao longo da caminhada, decepções no sentido de âmbito até nacional mesmo, né? Porque quando a gente olha para a construção das políticas públicas, né? Então, a gente tem algumas decepções que por vezes nos deixa desanimado, mas é essa energia que faz com que a gente recupere a animação, o entusiasmo para continuar. Então, muito obrigada pela fala também. Ela fala de você, né? O que é importante, você já está percebendo, né? Já está percebendo. Então, a gente não pode reclamar da dificuldade, a gente tem que agradecer a dificuldade que a gente vai se encontrando, né? Se a gente Porque ela que faz com que a gente evolua, na saber realidade. agradecer essa dificuldade, aí o Espírito Santo ilumina, né? Não, olha, as coisas estão aqui, você que não está enxergando. Aí você começa a ver melhor, sabe? Essa faz parte da espiritualidade. Por quê? O amor é um caminho só. A justiça é um caminho, não tem dois caminhos, não. Agora estão descobrindo 3, 4 caminhos para a justiça, não é? A justiça é um só, né? A salvação é um caminho só. Então, é isso que a gente tem que ter sempre na mente, né? Você levou tapa para um lado, Jesus falou, dá outro. Dá outro para a gente acordar mesmo. Então, ele tem que agradecer isso. Se a gente falar, não, eu levei tapa, eu não vou mais. Aí não vai mesmo, né? Existe. Então, tem que enfrentar, tem que enfrentar. E essa disposição, quem dá é a graça. É a graça. Aprenda
crer nisso que as coisas vão. O trem não para no caminho. Se parar, ele começa a andar de novo. Uhum. Né? E vai firme. E assim também as crianças que passam por aqui. Né? Tem que acreditar no futuro. Né? Tem um menino que viveu no Reino da Garotada, porque deixou, quando era criança, a tia deixou ele lá com 7 anos. Ele cresceu no colo do padre. Hoje ele está com mais de 80, está chegando a 90. Né? Uhum. Ele é tradutor. Está traduzindo, no ano retrasado, ele estava traduzindo o livro de alemão para português. Olha só, menino que passou lá, trabalhou um pouco na gráfica, e conseguiu juntar dinheirinho, estudar, fez o direito, foi para a Alemanha e tal. E hoje ele está vivendo. Ele apareceu no aniversário de 80 anos do Reino da Garotada. Uhum. Pra Sabe? contar a história, né? E a gente, quando ouve essas coisas, né, a gente tem que agradecer a Deus, né, para dar essa força. Para muitas vezes a pessoa entra no trabalho, mas depois desanima. Né? Então, se a gente ultrapassar o primeiro desanimo, vai. E acho que ela está passando por isso. Já. Agora não, agora não vou largar mais. É como é Everaldo. Vai firme. Olha, eu acho que a gente tem que caminhar com muita esperança, do verbo esperançar, né? Eu acho que isso é importante. A questão da área social aqui em Mogi das Cruzes, a questão do orçamento público, 2%. André, nós temos um orçamento público aqui na faixa de 2 bilhões, para a área de assistência social vai na faixa de 2%. É muito pouco para tantas demandas. Mas isso é o que a gente sempre fala também, a gente não fica reclamando, a gente vai para a luta, a gente corre para que melhore isso e a gente vai fazendo a nossa parte da melhor forma possível. Por quê? Porque a gente tem um projeto de vida plena que a gente acredita, né? São desafios, que nem o Paulo falou, mas eu acho que a gente se fortalece. A gente se fortalece das mãos aqui, das mãos aqui, ó, das mãos. Aqui, André, você faz parte aqui dessa mão aqui. A gente vai se fortalecendo na caminhada. Eu acho que isso é fundamental também. A gente se fortalecer e no sorriso de uma criança, no sorriso de um adolescente, a gente vê a face amorosa de Jesus Cristo, a face amorosa do ser humano, a face amorosa de Deus e que vale a pena. Vale a pena ir em frente. Esse exemplo que a Fátima já trouxe, né, Fátima? Desse rapaz que veio procurar suficiente, que procurava, e tantos outros que vêm procurar a gente. Vale muito a pena. Então, agora na Câmara Federal entrou uma PEC, né, que vai pedir 5% do orçamento nacional para a assistência social. Vamos rezar e vamos torcer para isso. Né? Nós lutamos já há quantos anos para tentar, né? Esse ano o Mogi tem 2 bilhões, 300 milhões, tem um pouco mais de 300 bilhões de orçamento. Tem dinheiro, né? Só que tem que desviar para aquele lado justa, que precisa mais. É isso. Sim. Fátima, sua mensagem. Everaldo, não vou falar, hein? Não, eu quero deixar como mensagem que a da minha grande transformação no terceiro setor. Porque a gente só consegue trabalhar e projetar positividade, não desacreditar da possibilidade do outro superar as suas dificuldades, se nós não acreditarmos e não conseguirmos olhar para nós mesmos, de ver o quanto a gente também caminhou, né? O outro só caminha se nós conseguirmos caminhar. Não, eu não posso ficar estacionada aqui e o outro promover que o outro faça as suas reflexões e cresça. Então, esse
trabalho que a gente executa aqui, ele é de extrema importância, porque a partir do momento em que a gente conversa com o outro, nós estamos conversando com nós próprios, né? É isto que é fantástico, ter esta percepção. Então, eu não sou aquela Maria de Fátima que chegou aqui num sábado, primeiro sábado de janeiro de 2008. Eu sou esta pessoa hoje com este olhar, porque eu fui capaz de olhar para mim e falar assim, olha aí, hein? Olha aí, olha o que você está pensando. Então, é muito importante fazermos essa reflexão conosco, mas que essa reflexão seja feita com a equipe também, né? Eu acho que, porque o outro só cresce se nós crescermos juntos. Não existe... Saída individual, né? Convivência. Convivência. Eu com você, né? Nós com os outros. É esse o sentido do serviço que a Andem desenvolve e que não é fácil. Seu André. Ô André, a sua mensagem para a gente estar fechando, para depois a gente fazer a oração. Então, foi muito bom, aprendi também bastante com vocês aí, e estou maravilhado com tudo. Ninguém mais do que eu está se sentindo feliz de ver a Andem progredir e estar nesse estágio, viu? Muito obrigada. Então, eu vou só fazer a fala de encerramento e agradecimento, e aí a gente fecha com a oração, porque na edição o Igor consegue ajustar. Tá bom? Então, gostaria de agradecer vocês que estiveram aqui nessa manhã, agradecer também as perguntas da Lívia e do Alisson, né, que puderam contribuir com a nossa conversa, e a gente fica muito agradecido mesmo. Acho que eles também são reflexo do trabalho que a organização desenvolve, principalmente eles, né? E a gente vai dar continuidade também nesse projeto da Janela da História para que a gente possa estar contando com muito mais expressões, depoimentos, participação deles, mas também nossa, de o quanto a Andem transforma a vida das pessoas e a nossa vida, né? Então, agradeço vocês por estar aqui, agradeço por se doarem também a me ensinar nessa nova... Então, agradeço pelo convite, por fazer parte. Eu acho que é um início, né? Mais um ciclo que se inicia a partir desses 43 anos que a gente celebra hoje dessa maneira, por meio dessa conversa, para que quem chegue também possa ter essa memória, né? A Andem, como o Everaldo fala, a gente também diz muito isso com as crianças, caminha com a história na mão. Eu acho que é isso, né? Para que a gente possa estar caminhando à frente, continuando um trabalho que foi iniciado lá há 43 anos atrás, que os próximos anos eles sejam assim, com essa energia, com essa doação, que a gente possa estar dando as mãos para quem também participa, que não deixa, né, esse trabalho se perder, e que a gente possa estar fortalecidos nessa caminhada, continuando essa transformação, principalmente para as crianças e adolescentes e a comunidade também. Muito obrigada. E aí a gente teremos o próximo episódio em breve, assim que possível a gente vai sinalizando para vocês também. Então agora a gente pode retomar. Fazer oração, André. Vamos... A Fátima podia fazer? Ou alguém aí, não sei. Puxar a oração? André, vai você mesmo, né? Eu mesmo? Por favor. Então vamos. Eu vou falando e você repetindo. Tá bom. Meu Deus, Meu Deus. Meu Deus, Pai querido, Pai querido, olhai para Dom Emílio Pinholi Olhai para Dom Emílio Pinholi e cubra ele de graças pelo bem que ele fez. e cubra ele de graças pelo bem que ele fez pela Andem. pela Andem, Acolhendo milhares de jovens, acolhendo milhares de jovens, nos permitindo comemorar esses 43 anos de existência. nos permitindo comemorar os 43 anos de existência. Da mesma forma, Da mesma forma, acolha o senhor José Vicente
Acolha o senhor José Vicente, benemérito desta instituição, benemérito desta instituição, por todo o amor que dedicou aos nossos jovens. por todo o amor apoio que dedicou aos nossos jovens. Amém. Amém. É isso. Muito obrigada. E obrigado ao Igor também, viu, Igor? Obrigada. Pela Oh, disposição, sem dúvida. disponibilidade, viu? E obrigada, Obrigado, doutor Dani. André. Sempre Obrigado, um André. prazer ouvir o Eu senhor, que doutor agradeço, André. viu? Obrigado É. por tudo, viu? André, um Nossa, beijo muito no feliz. coração, viu? Até É. uma próxima. Pra Fátima. gente. Todos aí. Tchau. Tchau. Ei. Deus abençoe. Obrigado por tudo, meu irmão. Qualquer hora eu Valeu. apareço na tua casa, doutor André. Hein? Qualquer hora eu apareço aí. Tchau. Tchau, tchau. Tô esperando. Manda um abraço pra dona Wanda, viu, meu Tô André? esperando. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, que Igor, é bênção. isso? É isso. Muito bem. Tchau. Tchau. A gente começou 10 horas. Agora são 11h57. Nossa! Sim, senhora. Bem que o seu Paulo falou, né? Não vamos ficar aqui a tarde toda, né? Bem que ele disse. Tá vendo? As Não vou palavras jantar têm aqui. poder, ó. Já é tarde agora. Gente, o e-mail tem que estar lá como é que é, lá na igreja, lá Santa Tem que Terezinha, que vai ter o encontro dos jovens. Capricha nas edições aí, Igor. Coitado do Igor.